Vamos colocar de pé. Paz do Senhor a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. Na verdade, vamos começar no 8. Amém? Aleluias. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nem alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Amém? Muitas são as promessas do Senhor para as nossas vidas. Algumas elas acontecem rápidos e outras elas demoram, e muitas pessoas acham que está demorando demais. Mas Deus está dizendo aqui que para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para nós pode ser que esteja demorando para acontecer algo na nossa vida que nós temos esperado, ou até essa situação que nós temos vivido parece que não vai acabar nunca, parece que não vai passar nunca. Mas para Deus é muito rápido. Para Deus, porque Ele quer trabalhar em nossos corações. Tudo isso aconteceu porque Deus, Ele quer alcançar o coração do povo dele que se distanciou por algum motivo. Por algum motivo se afastou da presença, por algum motivo deixou de acreditar nas promessas do Senhor. E Deus, Ele precisa trazer de volta, que nem diz aqui, Ele não quer que se perca ninguém, mas Ele quer que o povo volte a se arrepender. Então, podemos achar que está demorando tudo isso acontecer, mas para Deus não é demorado. Para Deus é o tempo certo para alcançar o nosso coração, para alcançar o coração do povo dele. Então nessa noite, entrega para Deus a sua vida. Não sei qual é o pedido, qual é a oração que você tem colocado diante de Deus, qual é a promessa que você tem esperado do Senhor. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: acredite, espere mais um pouco, porque tudo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Na hora certa, no momento certo, que nem dizia Eclesiastes 3, que tudo há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para chorar, mas há tempo de se alegrar. E nós vamos se alegrar no Senhor, porque o tempo dEle, tudo que Ele tem para nos oferecer, a palavra de Deus diz que Ele é bom. Então tudo que Ele tem para nos dar é bom, porque os sonhos deles, os planos dEle é muito melhores do que os nossos. Então nós achamos que está demorando, mas tudo vai ser no tempo de Deus e tudo vai ser bom, porque Ele é bom para conosco. Ele não vai nos abandonar, não vai nos deixar no meio do caminho, porque Ele diz aqui que Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer ninguém que fique pelo meio do caminho, mas Ele quer alcançar cada coração. Então deixa o Senhor entrar na tua vida nessa noite, deixa o Senhor alcançar o teu coração, porque Ele não é como o ladrão que vem e invade, mas Ele está à porta, batendo no teu coração, pedindo para você deixar entrar. Então deixa o Senhor entrar nessa noite, porque Ele quer fazer morada contigo. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa, Senhor, invadir as nossas vidas, entrar em nosso coração, Senhor. Entra, Senhor, em cada lar, Senhor, que está aí do outro lado assistindo, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa entrar nesses lares, Senhor, e fazer morada, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, que as tuas promessas, Senhor, vão se cumprir nas nossas vidas. Ela pode estar demorando um pouco aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus é muito rápido. E o Senhor tem pressa, o Senhor tem pressa em fazer o seu povo voltar
voltar a se dobrar diante de Ti, de ter um coração quebrantado e contrito, que nem diz a Tua palavra. É isso que o Senhor tem buscado nesses dias. Então nessa noite, entrega o teu coração, entrega a tua vida, a tua casa, a tua família diante do altar do Senhor, e deixa o Senhor completar a obra. Algo Ele começou e não vai ficar pela metade, porque Ele completa tudo aquilo que Ele começou. Então nessa noite deixa Deus terminar a obra que Ele já começou na minha e na tua vida. Para os nossos olhos pode estar demorando, mas aos olhos de Deus não. E tudo que o Senhor faz é bom. Então que nessa noite o Senhor complete essa obra perfeita que o Senhor começou na minha e na tua vida. Que Deus manifeste a graça e a glória dEle sobre nós nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Enche, Senhor, este lugar, Senhor. Enche a casa dos Teus filhos com a Tua glória, Senhor. Porque a Tua palavra diz que é de glória em glória que nós somos transformados. Nos transforma, Senhor. Nos molda, Senhor, para sermos, Senhor, varões e varoas perfeitas, Senhor. Para o dia que nos encontrarmos contigo, Senhor, nós estejamos preparados, Senhor, para sentar à mesa do banquete, ó Pai. É o que eu te peço nessa noite. Completa a Tua obra, Senhor, nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, porque nós mesmos, sozinhos, não podemos nada, porque tudo vem de Ti. E, Senhor, nessa noite nós queremos entregar para Ti, Senhor, tudo aquilo que um dia o Senhor entregou para nós, ó Pai. Quando o Senhor entregou o Filho para morrer na cruz, o Senhor nos deu vida em abundância, uma vida de paz, Senhor. E é isso, Senhor, que nós queremos, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite. Uma vida abundante, Senhor, para Te adorar, Senhor, para Te engrandecer, ó Pai, por tudo que Tu és, Senhor. Não pelo que o Senhor tem para nos oferecer, mas pelo que Tu és, Senhor. Porque eu sei que Tu és o grande Eu Sou, ó Pai. Manifesta em nós, Senhor, o Teu querer, Senhor, e o Teu efetuar nessa noite. E completa em nós, Senhor, essa boa obra, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Ainda com seus olhos fechados, eleve o teu coração, o teu pensamento ao trono da graça do nosso Deus. Aleluias. Say
queremos te exaltar, entronizar o teu nome, dizer que o Senhor é aquele que vive, é aquele que reina, é aquele que é digno de adoração. O Senhor é aquele a quem nós olhamos e nos guiamos e nos direcionamos. Que aqui na terra seja manifesto aquilo que os céus já proclamaram. Que aqui na terra seja manifesta a tua glória, o teu poder e a tua majestade. Queremos os céus de Deus sobre nós. Na terra como nos céus, deixa os céus vir. Aplauda o Senhor Jesus, amém. Ele é digno de adoração, digno de honra e digno de glória. Existe uma atmosfera de adoração neste lugar que o Senhor levantou, e nós estamos aqui para te exaltar, Jesus, para bendizer o teu santo nome, para te louvar, para te entronizar, Senhor. Tu és o nosso Deus, Pai. Aleluia. Nossas almas, estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, operando milagres. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, Te adorarei. transformando as nossas vidas. Estás aqui, transformando as nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas,
A sua promessa não tarda, Senhor. Nós confiamos na sua promessa, a promessa da salvação da nossa família, Senhor, a promessa de que o Senhor tem transformado as nossas vidas para um bom propósito, Jesus. Pai, para um bom propósito, Senhor. Talvez os nossos olhos não vejam, talvez os nossos olhos não enxerguem o fim das coisas, Pai, mas nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, confiamos que Tu és um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que abre caminhos no deserto, Senhor, um Deus, Senhor Deus, que restaura as nossas vidas, um Deus que levanta o pobre do pó, Senhor Deus, e o faz assentar-se com príncipes. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos no Seu poder, Senhor. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. O Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Santo, santo é o Senhor, louvado e engrandecido. Deus de milagres, Deus de promessas. Esse é o Deus a quem nós servimos, amém? Aplauda Jesus e receba. Aleluia, pastor, amém? Aleluias, Pastor Bira. Aleluias. Vamos dizer para o Pastor Biratã nessa noite: seja bem-vindo em nome de Jesus. Esta igreja ama você. Aleluia. Pode tomar teu assento, queridos. Convidar o pastor Claudemir, vai ser o pregador dessa noite. Vamos recebê-lo batendo palmas para Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, agradeço ao Senhor pela oportunidade de ministrar a palavra mais uma vez nessa noite. Gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Segunda Samuel fica depois de 1 Samuel. Amém? 2 Samuel capítulo 7, versículo 8. 2 Samuel 7, 8. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor:
Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eu eliminei os teus inimigos diante de ti, e eu fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Amém? Eu vou ler novamente o versículo 8 e 9. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eu eliminei os teus inimigos diante de ti, e eu fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Amém? Feche os teus olhos, coloque a mão sobre a sua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui, que o Senhor nos permitiu estarmos congregados, juntos para ouvir a tua voz. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Por isso, Senhor, fala conosco nessa hora. Não sejam, ó Deus, as minhas palavras, os meus pensamentos, mas que a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, Senhor, venha falar dentro de cada coração. Que a tua boa semente, a semente do teu evangelho, encontre neste lugar, pela internet, Senhor, corações abertos, como uma boa terra preparada para receber uma semente, e que seja uma semente frutífera em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, glórias a Deus, aleluia. Amados irmãos, aqui a palavra do Senhor nesse texto fala sobre uma profecia de Natã. Deus usa o seu profeta para ir até Davi e trazer uma mensagem dos céus. E toda vez que você lê na Bíblia a expressão assim diz o Senhor, é porque Deus está usando um profeta para falar, para trazer uma mensagem dos céus. E eu tenho certeza que você conhece muito da história do rei Davi. E aqui, nesses 2 versículos que nós lemos, a Bíblia diz que esse profeta, ele se dirige a Davi com uma mensagem de Deus. E a mensagem de Deus para Davi era uma mensagem clara. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas. Deus está lembrando Davi de onde Deus o levantou, de onde Deus o chamou, de onde Deus o encontrou e o escolheu. Esse texto me faz lembrar o texto de Atos, capítulo 13, versículo 22. Se você estiver anotando, como aqui a nossa irmã Beatriz está anotando, que é uma boa aluna, sempre foi. Em Atos 13, 22, a Bíblia diz assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Sabe, a Bíblia diz que Deus, ele está procurando homens. Deus procura homens. E a Bíblia diz que Deus achou Davi, e nesse momento, através do profeta, Deus se dirige a Davi e diz: Davi, eu te
tomei, eu te escolhi, eu te chamei. Quando você estava atrás das ovelhas, atrás das malhadas das ovelhas, quando você estava no deserto, quando você era um jovem, quando você era apenas um simples pastor de ovelha, o menor da casa do teu pai, quando os teus irmãos já eram soldados valentes do exército do rei, lá naquele lugar eu te encontrei. E Deus pronuncia algumas palavras que são verdadeiras lições para nós. Hoje e ontem eu estava andando por estas cidades e revisitando alguns lugares que na minha adolescência, na minha juventude, eu passei pelo lugar onde eu me batizei há mais de 21 anos atrás. Passei bem perto de vários lugares e eu me lembrei de onde Deus me levantou, de onde Deus me tirou, onde Deus me encontrou. E eu me lembrei dessa palavra e fiquei meditando nisso nesse dia. Você se lembra onde Deus te encontrou? Você se lembra onde Jesus te encontrou? Nós muitas vezes achamos que fomos nós que encontramos Jesus, mas quando a gente começa a se aproximar de Deus, a gente entende que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E como a pastora Fabiane dizia no início, citando o texto de Filipenses 1, versículo 16, que nos diz: Ele começou a boa obra, e Ele é fiel para completá-la. Foi Ele quem começou todas as coisas, foi Ele quem fez, foi Ele que te encontrou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te levantou, Ele que teve um sonho com você, Ele que fez planos a teu respeito. E como a pastora Fabiane dizia também, os planos de Deus são perfeitos, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, e aquele que começou em nós a boa obra, é fiel para completá-la. E Deus está lembrando a Davi que foi Deus quem começou tudo o que aconteceu na vida de Davi. Começou quando ele foi escolhido e encontrado por Deus. E é isso que Deus está fazendo. Eu te tomei quando você estava atrás das malhadas das ovelhas. Fui eu que te escolhi naquele lugar. Fui eu que fui ao teu encontro. Você lembra? Deus levantou Samuel. Deus enviou o profeta para ungir um dos filhos de Jessé, e passou de um em um, até que acabaram todos os filhos que estavam ali na casa. E então o profeta perguntou: tem mais algum? E eles disseram: sim, tem mais um que está lá pastoreando as ovelhas. E o profeta disse: então vá chamá-lo, porque é esse que Deus escolheu. Porque Deus não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então o texto diz que Deus o escolheu, Deus o levantou quando Davi não era nada nem ninguém, não tinha valor e importância, nem ao menos no meio da sua família ele tinha algum destaque. Ele era um ilustre desconhecido, mas ele foi escolhido por Deus, porque Deus tinha uma missão, Deus tinha um propósito, Deus tinha um chamado, Deus tinha uma promessa para a sua vida. Deus o ungiu naquele dia, através do profeta, para algo que Deus queria fazer através dele. E eu acho maravilhoso quando eu me lembrei, andando por esses lugares, me lembrei de onde Deus me tirou também, de onde Deus me levantou, o que Deus já fez na minha vida, e tudo para a glória de Deus. E eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, observasse como o texto enfatiza o tempo todo que é Deus quem fez todas as coisas. Porque o texto diz assim, veja, ainda no versículo 8: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas.
Ele diz assim: tomei, foi Deus quem fez, não foi Davi que fez as escolhas certas, ou Davi que trilhou o seu destino, ou Davi que escolheu a vida que ele teria. Amados irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus. Não é por acaso que Deus te trouxe neste lugar, não é por acaso que Deus te colocou nessa cidade, neste momento, neste tempo. Em tudo que Deus faz, Ele tem um propósito, e Ele escolheu Davi, e Davi não sabia nem para o que, mas foi Deus quem escolheu. E veja como Deus, Ele é o autor de todas as coisas, Ele é o agente, é Ele quem está agindo por trás de tudo que acontece. Que o texto diz assim: eu te tomei das malhadas, de trás das ovelhas, para que tu fosses príncipe sobre o meu povo. Deus escolheu para um propósito, para uma missão, que ele fosse o rei de Israel, que ele fosse o príncipe sobre a nação de Israel, que ele fosse ungido rei. E aí veja o que diz o versículo 9: eu fui contigo. Novamente Deus trazendo para si a responsabilidade, dizendo: eu estive ao teu lado, eu estive ao teu lado quando você foi ungido, quando você foi escolhido. Eu estive ao seu lado quando você lançou aquela pedra que derrubou aquele gigante, quando você se transformou de um mero pastor de ovelha para um soldado. Eu estive contigo, eu fui contigo por onde quer que andaste. E sabe que Davi reconhece isso, porque no Salmo 23, pastor, Davi diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi tinha consciência de que Deus sempre esteve com ele. Quando ele lançou aquela pedra, ele não confiou na sua pontaria, na sua experiência, na sua habilidade. Ele confiou no Senhor, porque ele declarou diante daquele gigante Golias, ele declarou: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele declarou com ousadia: quem és tu para se levantar contra o exército do Deus vivo? Davi tinha consciência de que Deus era com ele, e a razão da sua vitória diante do seu inimigo era por causa da presença de Deus que estava sobre ele, era porque Deus estava com ele o tempo todo. Ele nunca enalteceu as suas conquistas, mas ele sempre glorificou a Deus nas vitórias. E Deus declara isso: eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti. É Deus quem te dá vitória diante dos teus adversários. Quando você conquista alguma coisa, quando você tem uma vitória, quando você alcança um objetivo, uma vitória diante de uma adversidade, de uma luta, de uma dificuldade, você olha para trás e vê: Deus foi comigo, Deus me ajudou, Deus me levantou, Deus abriu as portas, Deus criou as circunstâncias, Deus moveu os céus, tudo se moveu para que eu alcançasse a vitória, para a glória de Deus, porque Ele que me deu vitória. Então Deus diz: eu fui contigo, eu eliminei os teus inimigos. Davi era um excelente soldado. A Bíblia diz que quando Davi entrava na guerra, era como a ruptura de muitas águas. Sabe o que significa isso? Era como uma barragem que explode. Você consegue imaginar uma barragem que explode e aquelas águas arrastam tudo que encontra pelo caminho? É assim que a Bíblia se refere a Davi no meio da guerra. Davi arrastava, derrubava, mas as vitórias era Deus quem dava. Ele nunca atribuiu a sua própria força ou habilidade.
E Deus diz: eu eliminei os teus inimigos. É Deus quem nos dá vitória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós temos que olhar para trás nas nossas vidas e reconhecer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Foi Deus quem me trouxe até aqui. Foi Deus quem me abençoou. Essa família foi Deus quem me deu. Essa casa foi Deus quem me deu. A saúde que eu tenho é porque Deus me deu. A vida que eu tenho é porque Deus me deu. Esse trabalho é porque a porta que Deus abriu, eu entrei por ela, porque Deus fez. Ele diz: eu eliminei os teus inimigos diante de ti. E ele diz mais: e fiz grande o teu nome. O nome de Davi era grande. Davi foi provavelmente o maior rei da história de Israel. O território de Israel, daquela nação, nunca foi tão grande como foi durante o reinado de Davi. Ele certamente foi o maior rei daquela nação. Mas tudo isso quem fez foi Deus, porque Deus diz ali: eu fiz o teu nome grande. A Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. É Deus quem levanta e é Deus quem abate. Foi Deus quem levantou o reinado de Davi. Foi Deus que o estabeleceu como rei. Foi Deus que lhe deu vitórias diante dos seus inimigos. Foi Deus quem fez todas essas coisas. Eu fiz o teu nome grande, como só os grandes têm na terra. Foi Deus quem fez isso. Sabe, Deus, nesses 21 anos que eu estou no Evangelho, servindo ao Senhor, meu irmão, eu olho para trás e vejo como eu me sentia muito pequeno diante do chamado de Deus para pregar o Evangelho. E muitas vezes, ao abrir a Bíblia, por mais que tenha 66 livros e muitas coisas escritas, eu me perguntava: Senhor, o que eu vou pregar hoje? O que eu vou ministrar hoje? Eu preciso de uma direção. Eu preciso do Senhor. Senhor, eu dependo do Senhor. Eu já estudei muito essa Bíblia, já escrevi livros, eu já fiz muitos estudos e muitas pregações, mas eu continuo dependendo do Senhor, dependendo de Deus. Deus não quer, não deseja que nós olhemos para trás e nos esqueçamos de que foi Ele quem começou em nós a boa obra, e que aquele que começou em nós a boa obra é fiel para completá-la até o último dia. É Deus quem tem feito todas essas coisas. Por isso que a glória é de Deus. Nós não podemos abraçar as conquistas e nos orgulharmos delas e nos esquecermos dele. O que Deus está falando para Davi é: Davi, lembre-se de que sem mim você não pode fazer nada. Exatamente o que Jesus diz em João capítulo 15, quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos aprender essa verdade, essa lição, amados irmãos. Nós precisamos de Deus. Quando nós olhamos para trás, nós vemos no rastro dessa vida que nós temos vivido, que foi Deus que nos deu vitória, nos deu livramento, nos abençoou, cuidou de nós nos momentos mais difíceis, nos alcançou. Foi Ele que nos resgatou
nos tirou do império das trevas, quando nós estávamos presos no pecado, no engano, na mentira. Foi Ele que abriu os nossos olhos, para que a luz da palavra de Deus abrisse o nosso entendimento, e nós finalmente pudéssemos ver e reconhecer que o Senhor estava nos chamando. Sabe, a Bíblia diz em Apocalipse que nós devemos olhar para trás e voltar às primeiras obras, no tempo em que nós conhecemos a Deus, nos lembrar do primeiro amor. E às vezes o Senhor traz esses momentos, como Ele trouxe aqui para Davi, momento de olharmos para trás. Eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, olhasse para trás na sua vida, para a sua história. Deus estava lembrando Davi da sua história, de como em cada passo da sua vida, em cada etapa da sua vida, em cada momento, em cada conquista, em cada vitória, Deus esteve com ele, e que Davi não podia se orgulhar do que ele havia feito, porque em todas as coisas estava o DNA, estava digital, estava a mão de Deus. Olhe para trás na sua vida. Eu não sei qual é a sua história, mas Deus sabe muito bem, porque Ele é quem está escrevendo a tua história. Pastora Fabiane citou o texto de Romanos, que diz que os planos de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem um sonho, Deus tem um plano na minha vida e na sua vida, e Deus está conduzindo. Deus deseja construir. Nós devemos permitir que Deus nos direcione, que Deus nos leve. Nós temos que abrir mão das nossas próprias vontades e nos rendermos aos pés do Senhor e dizermos: Senhor, não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade. Quando nós olhamos para trás e nós vemos que os caminhos que nós escolhemos muitas vezes nos levaram para longe de Deus. As nossas escolhas muitas e muitas vezes foram erradas, mas se nós simplesmente entregarmos e confiarmos no Senhor e dizer: Senhor, guia-me pelo teu bom caminho, me leva, Senhor, para onde tu quiseres. Eu me entrego nas tuas mãos, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha casa, eu me entrego os meus sonhos, os meus planos nas tuas mãos. Nós olhamos para Davi e vemos que Davi confiou nas promessas de Deus. Deus prometeu a Davi: eu estou te ungindo rei. E Davi voltou para de trás das malhadas das ovelhas, porque Davi sabia que fiel era aquele que prometeu, e que ainda que nós sejamos infiéis, a Bíblia diz que Deus permanece fiel. Mesmo que nós muitas vezes confiemos em nós mesmos, tomemos atalhos nessa vida, caminhos que nos afastam dos planos e do propósito de Deus, Deus permanece fiel, e os sonhos de Deus vão se cumprir, os planos de Deus vão se cumprir, o chamado de Deus, o propósito de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã, vai se cumprir, porque Deus é fiel. Para que nós possamos também olhar para trás como Davi, e ver em todo o tempo a boa mão de Deus nos guiando e nos dirigindo, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que nesse momento, você sentado mesmo, como você está, você inclinasse os seus olhos, fechasse os seus olhos, e você se lembrasse de quando você conheceu o Senhor. Se lembre agora das promessas de Deus. Se lembre de onde Deus te encontrou. Qual foi a cidade? Qual foi a situação? Deus usou Samuel para levantar Davi. Quem foi que Deus usou para alcançar você? Quando Deus te levantou, quando Deus te escolheu,
quando Deus se revelou a ti, quando Deus começou a falar contigo e a respeito de ti. Lembra das promessas de Deus. Lembra de que foi o Senhor quem te conduziu até aqui e que a jornada não acabou. Lembra de que há muita coisa para que você possa viver das promessas que Deus já te fez. Traga à tua memória o teu chamado, as promessas que Deus fez. Quais delas já se cumpriram e quais ainda vão se cumprir. Volte a sonhar os sonhos de Deus. Davi tinha muitas conquistas até esse dia, mas muitas vitórias ele ainda teve, e em todas elas ele glorificou ao Senhor, porque a sua vida estava nas mãos de Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus. Senhor, eu oro porque nós precisamos de Ti, Deus. Nós dependemos de Ti. Se dependemos das nossas próprias forças, das nossas próprias escolhas, de nossa própria habilidade, se Davi dependesse da sua habilidade, ele ainda estaria pastoreando ovelhas até a sua velhice. Ele só experimentou tudo o que ele experimentou porque ele andou nos caminhos do Senhor. Ele deixou que a boa mão do Senhor o conduzisse, que a vara e o cajado o consolassem e o confortassem. Ele se lembrava que o Senhor era quem preparava uma mesa diante dos inimigos. Ele se lembrava que a misericórdia e a fidelidade o seguiam, e que ele habitava na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Ele viveu as promessas de Deus. Ele andou pelos caminhos do Senhor até a sua velhice, e a sua posteridade, a geração dos seus filhos, colheu os frutos da sua fidelidade e da sua obediência a Deus. Pai, tua palavra diz que o Senhor achou Davi homem segundo o teu coração, homem que fazia a tua vontade. Que o Senhor encontre na minha vida, que o Senhor encontre na vida desse meu irmão que está aqui, dessa minha irmã, um homem, uma mulher segundo o teu coração, disposto a viver a vida de Deus, a sonhar os sonhos de Deus, a se submeter aos planos e à vontade do Senhor, a viver as promessas de Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que a tua glória se manifeste, que o teu nome seja exaltado nas nossas vidas, que o nome do Senhor seja glorificado, porque quando se lembra de Davi, se lembra de tudo que Deus fez na vida dele e por meio dele, que quando lembrarem de nós, se lembrem de tudo que Deus fez em nós e através de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Tome em suas mãos, amados. Vamos consagrar a Deus. Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós trazemos, ó Deus, ao trono da Tua graça, diante do altar, as nossas dádivas, a fidelidade que está no dízimo, Senhor. Abençoa, meu Deus, segundo o Teu poder e a Tua palavra, em nome de Jesus. Pode ficar à vontade.
em sua face nesse momento. Nós vamos encerrar esse culto agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por todas as coisas. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta porta que o Senhor abriu. Bendito seja o Teu nome. Dá-nos uma semana abençoada e de vitória. Guarda-nos e guarda a nossa família, meu Pai. Em nome de Jesus, alcança, aleluia, nossa família com Teu poder, com Tua mão poderosa. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ele te dê paz, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos. Uma boa noite de descanso.